A goleada do Inter na estreia do técnico Paulo Pesolano trouxe mais boas notícias do que apenas o resultado. E elas vêm, em especial, das categorias de base do clube. Quero falar um pouquinho sobre os bastidores, do que aconteceu lá no Passo da Areia e um reforço que já está em Porto Alegre para ser anunciado como o novo jogador colorado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, então já chega, deixando o teu like, te inscrevendo aqui no canal, afinal eu quero repercutir o que foi a goleada colorada contra o Monson por 4-0, estreia do técnico Paulo Pesolano e com muitas boas notícias na minha concepção, tá? Pra gente repercutir aqui, né? Teve gol do Celeiro, teve o Borré de volta, teve algumas ideias que a gente já pôde captar do novo treinador e óbvio que eu quero expor tudo isso pra vocês. Em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com seu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão, paga o IPVA de 2026, já com desconto, 22% para quem faz parte do programa de Bom Motorista e Bom Cidadão, ou se tu quer pagar licenciamento, multa, tudo de forma parcelada no cartão, e ainda lá tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixe o app da Zapay que está disponível de forma gratuita aqui na descrição do vídeo e rode tranquilo aí com o seu veículo neste verão, tá bom? Turma, quero começar falando justamente sobre, para mim, as boas notícias do Inter, tá? Acho que muito já se falou sobre o jogo, fiz uma live, né, no pós, quero agradecer, né, a todo mundo que esteve também, né, comigo, foram mais de 10 mil visualizações, então muito obrigado, né, pela parceria, né, de vocês no pós-jogo, mas eu gostei bastante do que eu vi, tá? É claro que a gente tem que desconsiderar, ou melhor, considerar que o adversário é o Monson, né, que é um time muito limitado, né, que provavelmente vai brigar aí na luta contra o rebaixamento no Gauchão. Os times do Gauchão, no geral, estão mostrando um nível muito abaixo esse ano. A gente vê, né, por exemplo, o Grêmio goleou a Avenida, né, o Avenida tomou 3 do Caxias, o Juventude, né, empatou 2 jogos, empatou contra o Novo Hamburgo, empatou contra o Ipiranga. Então, assim, né, é um campeonato que tende de novo a ser decidido em Grenal, mesmo que a dupla faça menos força do que fez no ano passado, até em virtude, né, do novo calendário que coloca o Brasileirão no começo de janeiro. Mas assim, o que eu posso destacar aqui? Para mim, a ideia do Pesolano, né, mostra muito do que ele quer fazer, inclusive quando tiver jogadores mais prontos, né, mais titulares à disposição. É um time que tem uma saída de 3, né, ali atrás, com o Bruno Gomes participando bastante, e pelo que eu vi, tá, me parece que o Bruno Gomes vai ser muito utilizado como um lateral direito, não só porque jogou ontem, mas pelas características de jogo. Acho que o Inter vai ter que focar bastante na busca por mais um volante ali de saída de bola. Talvez até o Paulinho Paula pode ser esse jogador. Gostei bastante, né, de uma cobrança que o Pesolano faz durante o jogo, que é quando o Inter perde a bola, ele pede de forma incessante na beira do gramado que o Inter marque a pressão para conseguir recuperar essa bola do adversário e, de novo, ter o controle. Não é um time, né, que valoriza tanto a posse de bola assim, é um time que procura ser mais vertical, mais objetivo, né, sempre tentando um passe para quebrar a linha, e foi assim que saiu o primeiro gol, né, numa tentativa do Ronaldo, que foi um passe que acabou virando uma assistência, né, graças a uma falha do zagueiro, e que o João Vitor acaba convertendo e fazendo 1-0. E aqui eu já quero entrar no outro destaque, tá? Para mim, os principais nomes, vou tirar o Borré dessa análise, porque ele merece um capítulo especial, são jogadores da base e que foram titulares ontem. Claro que tem algumas escolhas que a gente contesta. Por exemplo, o Diego Kozer, que fez o gol da vitória contra o Novo Hamburgo, ontem não foi nem relacionado. E quem entrou no segundo tempo foi o Alan Benítez, de ponta, né, com o Aguirre jogando do lado direito. Então esse tipo de coisa me parece muito mais, né, o Pesolano tentando conquistar alguns jogadores que ele considera importantes dentro do contexto do vestiário, do que valorizando peças que podem dar resultado. O Diego deveria, né, pelo mérito de ter feito o gol da vitória, estar pelo menos no banco, ou ser uma das primeiras alternativas para ganhar cada vez mais confiança. Agora, eu entendo que nomes como Raikkonen e Gustavo Prado não estivessem no banco ontem. Realmente foram muito mal e agora vão para o final da fila. Mas sobre o João Vitor, para mim, é um cara que surge como uma peça para a gente olhar com mais atenção. Jogador de velocidade, jogador inteligente para jogar, que recompõe, e que não estava entre aqueles mais hypados, vamos dizer assim, né, dessa categoria de base do Inter. A gente sempre falou muito sobre o Iago Noal, a gente projetava aqui o próprio João Bezerra, né, que é um jogador jovem que para mim tem talento, só que a gente está falando, né, de um jogador de 16 anos,
jogando contra atletas profissionais, então ele tá pegando um pouquinho mais do ritmo, do tempo de bola, do tempo de dividida, mas quando ele toca na bola dá pra ver que ele tem qualidade. E aí, cara, pra mim o João Vitor pode ser um jogador a estar no plantel, mas eu quero citar dois que pra mim não podem mais descer para as categorias de base. Eles têm que ser fixados como jogadores do plantel profissional. E aqui eu tô falando do Benjamin e do Alex. Pra mim o Benjamin, quando esteve em campo, foi um dos melhores da equipe. Jogador de dinâmica, jogador que vai pra cima, jogador que parece que tá em todos os lugares do gramado. É impressionante, né? A valência desse jogador que se movimenta pra cá, desarma ali, já dá o passe e sai pra receber, coisa que a gente não está acostumado a ver, né, no Internacional, que sempre tem, né, na maioria das vezes, um jogo mais burocrático no meio campo. Se vocês forem prestar atenção no primeiro gol do João Vitor, é uma recuperada de bola do Benjamin, que limpa, né, a saída, tira dois jogadores do Monson, toca no Ronaldo, que já tem o campo aberto para dar o lançamento para o João Vitor. Então, assim, para mim o Benjamin é um cara que tem que receber mais oportunidades. O Inter não pode arquivar esse jogador a partir da chegada do plantel profissional na temporada. O Benjamin tem que ser do plantel profissional. É claro que a gente vai buscar reforços, o ano é longo, a gente não sabe, né, o quanto vai oscilar esse jogador, mas ele tem que jogar. E o Alex também, né? Isso que para mim ele jogou ainda um pouquinho fora de função, né? O Tabata jogou um pouquinho mais por dentro. Em dado momento, né, o Pesolano tentava encostar um jogador próximo do centroavante, né? Quase num esquema com dois atacantes. O Tabata foi esse jogador, o Alex também. Só que assim, para mim o Alex também é um cara dinâmico, né? Um cara que não se omite do jogo, que tenta, né? Que busca um passe diferente. Foi coroado com um golaço, né? Numa tabela aí com o Borré, né? Arriscou um chute no ângulo e acertou. O grande ponto do Alex para mim é a questão física dele. É um jogador muito baixinho, muito mirradinho e que talvez tenha, né, dificuldades em nível profissional por conta disso, mas qualidade, bola, ele tem demais. É um jogador, né, que para mim pode ser também uma peça importante para mudar jogos aí durante a temporada de 2026. Então esses para mim, gente, os destaques. Eu gostei bastante do Alisson também na esquerda. Falta um pouquinho do acabamento, ele chega muito bem no fundo, está sempre muito bem posicionado, mas na hora, né, do cruzamento, um toque a mais na bola, né, na hora de finalizar também tenta enquadrar o corpo, e aí acaba perdendo um pouquinho de tempo e sendo desarmado pelos adversários. Mas para mim surge também como um bom jogador que a gente pode ter no plantel de cima, tá? No mais, né, se a gente for olhar alguns jogadores individualmente, né, acho que a zaga foi tranquila, o Antony, quando exigido, também fez um bom jogo, o Vitor Gabriel e o Mercado, né, também montaram uma boa zaga. E é isso, acho que tivemos boas notícias, né, nessa goleada contra o Monson, e a principal delas, né, Rafael Borré, que para mim é um novo jogador. Vou dar todos os descontos de que é o Monson, que é o Campeonato Gaúcho, mas ano passado ele não fez isso, no mesmo Campeonato Gaúcho. Fez 2 gols lá contra o Juventude, curiosamente também na segunda rodada, mas não foi uma atuação como ontem, onde ele sai do banco, faz um gol difícil de fazer, né, que é o primeiro gol, num cruzamento rasteiro do Aguirre, que ele tem isso aqui de espaço entre o zagueiro e o goleiro e dá uma pancada para fazer o gol, e depois faz um gol ganhando de cabeça no escanteio. E olha que o Borré nem é dos mais altos centroavantes que o Inter já teve. E ele acaba deslocando o goleiro numa bela cabeçada e ainda dá assistência para o gol do Alex. Isso com meia hora em campo. Então, é um jogador que pode estar retomando a confiança, né, que pode estar sendo um novo atleta. E que bom, né, se o Inter conseguir recuperar, né, porque a gente fala aqui tanto da necessidade do Inter buscar um centroavante, e ainda precisa, mas ter um jogador como o Borré no seu auge, como foi lá no River, né, nas 2 temporadas com o Gajardo, seria fantástico, né, que ele conseguisse se recuperar. Então, que bom, né, que o Borré fez esses gols, e eu torço para que ele tenha sequência também para conseguir deslanchar de vez aí na temporada. Para a gente fechar, eu quero trazer também aqui uma boa notícia. Afinal, o Inter tem um novo reforço, que já desembarcou em Porto Alegre, desembarcou em meio ao jogo, e eu estou falando do zagueiro equatoriano Félix Torres. Enfim, está em Porto Alegre, zagueiro que vem do Corinthians por empréstimo de uma temporada. Ele chegou e falou, né, com o Douglas Demoliner. Eu vou rodar o conteúdo aqui, sempre pedindo, né, para que você se inscreva lá no canal do Dedé, para ele seguir crescendo também aqui no canal e valorizar, né? Afinal, ele saiu no meio do jogo, recebeu informação e foi lá buscar, né, o novo reforço colorado. E estão aí as primeiras palavras do jogador.
Felix, tudo bem? Uma palavra rápida, chegada ao Inter. Muito feliz, né? Tava ansioso de estar aqui já. Graças a Deus tá tudo certo já e a gente tá pronto para chegar e começar a fazer os trabalhos, né? Com o time, muito feliz porque tudo que eu queria foi feito, né? Então estou aqui, agora estou à disposição do time, do treinador e na verdade, obrigado também a todo mundo que pela recepção que deram nas redes sociais, motivaram muito a gente para vir para cá também. Chegou a falar com o Pesolano ou só com o Fabinho? Eu falei já o dia 31 de dezembro, né? Então, desse dia eu falei que sim. Eu já havia dado minha palavra que ia vir e foi muito confortável eu ter recebido essa ligação e aí eu já queria estar aqui já. Um recado para a torcida colorada, Félix. Um recado que eu vou trabalhar muito e que a gente vai brindar todas as metas que tem para esse ano aqui com o Inter. Muito obrigado e seja bem-vindo. Obrigado. Que tenha sorte aí o Félix Torres e seja aí um cara importante pra gente nessa temporada de 2026. Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal é em nome da KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Sempre lembrando, jogue com responsabilidade. Lembrando que tá valendo lá, né, o aposte e ganhe. Uma aposta, né, de no mínimo R$10, você coloca, né, numa odd de 1,80 com 3 seleções. Se a sua aposta bateu ou não, tanto faz, você já ganhou uma nova aposta do mesmo valor para se divertir no site da KTO, que é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade, tá certo? Aquele abraço, turma, a gente se vê. Fui!